E aí, pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e na aula de hoje vamos falar um tema importantíssimo, não só a nível de questões, mas a nível de sobrevivência, principalmente sobrevivência da nossa espécie, tá? Na aula de hoje a gente vai falar de poluição ambiental, certo? Então é uma aula que a gente vai falar demais aqui, então a gente vai começar logo falando da habilidade. A habilidade é compreender a influência do homem no meio em que vive. E a segunda é conhecer os principais problemas ambientais existentes no Brasil. Essa segunda habilidade vai ficar para a próxima aula, tá? Na aula de hoje, a gente vai focar bastante nessa influência que o homem tem no ambiente, tá? E assim, gente, como eu já falei para vocês anteriormente, as indústrias, depois da Revolução Industrial, é claro que teve diversas coisas boas, né? O homem já conseguiu sair da Terra, já conseguiu chegar na Lua, tem muitas sondas em Marte, a gente conseguiu produzir mais alimentos, produzir mais eletroeletrônicos, a qualidade de vida melhorou. O problema é que, para fazer isso, a gente está poluindo bastante o meio ambiente, tá certo? Então, a gente vai começar falando aqui o que é poluição ambiental, o que a gente considera como poluição ambiental, a definição. Poluição ambiental, gente, é qualquer atividade, tanto a nível industrial quanto a nível doméstico, capaz de causar danos ao meio ambiente. Por exemplo, você está andando na rua, você vai e joga, você está com uma garrafinha de água, você vai jogar água assim no meio da rua. Gente, aquilo dali é uma poluição ambiental, tá? Cerca de 100 mil animais marinhos são mortos todos os anos por conta da ingestão de plástico, tá? E uma garrafinha daquela dali, gente, pode demorar até 400 anos para a natureza conseguir degradar aquela garrafinha. Então, é muito tempo, né? Então a gente vai falando sobre isso aos poucos. Poluição ambiental também é resultado de excesso de liberação de poluentes, tá? Principalmente os gases poluentes, os gases do efeito estufa, matéria aí por exemplo, a garrafinha, ou energia, certo? Então, essa é a definição de poluição ambiental. Vamos começar falando da poluição do ar, tá? Gente, cerca de 52 mil pessoas morrem todos os anos por conta da poluição do ar, tá? Então, esse é um número um tanto quanto assustador, né? Se você for pegar, gente, 52 mil pessoas morrendo só por conta da poluição do ar é um número muito grande. Certo? Então, o que é a poluição do ar? Poluição do ar ou poluição atmosférica é o resultado do lançamento na atmosfera de grandes quantidades de gases ou partículas líquidas e sólidas que provocam impacto ambiental e problemas de saúde humana. Essa poluição aqui, gente, ela pode ser natural, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ela pode ser natural e ela pode ser também feita pelo homem, tá? Já a gente vai ver, mas por exemplo, vulcões. Gente, aqui no Brasil não tem nenhum vulcão, quer dizer, não em atividade. Mas se um vulcão explode em alguma parte muito afastada do mundo, é muito provável que depois de um certo tempo a gente respire essas cinzas, tá? Só que é uma quantidade tão pequena que a gente nem percebe. Mas naturalmente, ou seja, pelas erupções vulcânicas, a gente também pode respirar essas cinzas vulcânicas e elas fazem muito mal pra gente. Outro gás também muito poluente é aquele gásinho que sai nos escapamentos dos carros. Pois é, aquilo dali também polui a atmosfera. E existem muitos outros gases, tá? Que também poluem a atmosfera. Agora a gente vai falar da poluição da água. Depois a gente vai voltar para a poluição do ar, tá? A gente vai falar um pouco das causas e das consequências. Mas vamos falar das poluições primeiro. Poluição da água. Poluição da água, gente, é a contaminação dos recursos hídricos
através da liberação de compostos físicos, químicos e biológicos prejudiciais aos seres vivos. E aí, o que seria composto físico? Composto físico, gente, seria, por exemplo, aquela garrafinha que eu dei no exemplo. Aquela garrafinha ali, ele é um composto físico, tá? O que seria compostos químicos? Vocês lembram da aula passada que eu falei sobre eutrofização? E para ocorrer a eutrofização eu preciso de fósforo e de nitrogênio para alimentar as algas, né? E aquilo dali são compostos químicos. E o que seriam compostos biológicos? Ali pode ser vírus e bactérias, certo? Que são prejudiciais aos seres vivos. E aí, seres vivos não são seres humanos, tá? Eu não estou falando só dos seres humanos, estou falando dos seres vivos. E aí, só relembrando, 100 mil animais marinhos morrem todos os anos por conta da ingestão de plástico, tá? Então vamos lá. Continuando. Esses compostos destroem fontes de alimento, ocasionam a morte de animais aquáticos e contaminam a água potável. Gente, isso aqui é extremamente importante, ó. A gente tem que cuidar da nossa água potável, porque a água no planeta é tão abundante, mas tão abundante, mas tão abundante que ela muito provavelmente não vai acabar. A não ser que aconteça algo, né, uma catástrofe. A água não vai acabar. O que pode acabar é a água potável e é dela que a gente tem que cuidar, certo? Essa é a poluição da água. Agora a poluição do solo. O que é a poluição do solo? Gente, poluição do solo é toda e qualquer mudança em sua natureza, na natureza do solo, causada pelo contato com produtos químicos, resíduos sólidos e resíduos líquidos, os quais causam a deteriorização ao ponto de tornar a terra, aqui tem inútil, né? Eu vou chamar de infértil, tá? Por exemplo, você planta e não cresce nada. Ou então até gerar risco à saúde. Gente, é como eu falei para vocês. Hoje a gente produz uma grande quantidade de alimentos. Daria para alimentar toda a população do planeta, tá? Muito graças aos fertilizantes que deixam a terra mais fértil, certo? O problema é porque estamos abusando desses fertilizantes, certo? E aí gera a poluição do solo, que depois de um tempo aquele solo ali que era extremamente fértil, ele passa a ser um solo infértil, um solo inútil. E aí, o que causa isso daí, gente? Atividades agrícolas. As atividades agrícolas, elas podem poluir a água, podem poluir o ar e podem poluir o solo. Então, é o combo completo aí, né? Só que assim, gente, de certa forma, é um mal necessário, mas que daria para ser reduzido, sabe? Essas atividades agrícolas aqui. Por conta de que a gente precisa se alimentar, né? Precisa ser produzidos alimentos. Só que seria legal se tivesse, assim, um cuidado um pouco maior, né? Outra causa, gente, é atividades industriais. É como eu disse para vocês, desde o início da Revolução Industrial, a temperatura média do nosso planeta aumentou demais. Ela já está quase 1,5 graus, a média, a mais do que deveria ser. E você pode parecer pouco, mas isso, gente, gera diversas catástrofes. Lá no meu Instagram, esse aqui é meu Instagramzinho aqui, ó, tenho esse vídeo que eu vou falar para vocês, tem tanto no meu Instagram quanto no meu TikTok. Um vídeo lá falando sobre o que aconteceria se a temperatura média da Terra aumentasse 1,5 graus. 1,5 graus Celsius, que pode parecer pequeno, mas vejam lá o que vai acontecer se a gente não cuidar melhor do nosso planeta, certo? Então as atividades industriais aí, elas podem poluir tanto a água quanto o ar. E dependendo da atividade, o solo também. A gente também pode ter, pessoal, fontes naturais. Como, por exemplo, vulcões. Gente, vulcão, como eu já falei para vocês, o vulcão, ele pode gerar muito CO2, tá? O CO2 é o gás carbônico, um gás do efeito estufa.
E aí também pode produzir cinzas, que aí vai, se a pessoa respirar, ela vai ter complicações ali, né? Então, também pode ser de fontes naturais. E também, pessoal, atividades domésticas. Atividades domésticas simples, né? Por exemplo, estou aqui fritando fazendo uma batatinha frita. Eu vou pegar esse óleo, não tem o que fazer com esse óleo. Eu vou jogar pelo ralo. E aí vai parar onde? Parar no rio. E 1 litro de óleo polui cerca de 20 mil litros de água, tá? Então, a gente tem que ter cuidados aqui. Só que aqui a gente não tem muita influência, né? A gente não pode fazer muita coisa. A gente tem que ter cuidados aqui, mas a gente também não tem muita influência. Agora, aqui a gente pode fazer muita coisa. Se a gente fizer nossa parte, porque tipo assim, gente, não dá para acabar com a poluição no mundo. A gente tem que ser sincero, não dá para acabar, mas dá para reduzir. E começando essa redução em casa, já é uma ajuda enorme. Toda vez que você pensar assim, poxa, eu vou ali para a festa de aniversário da minha coleguinha, não agora na pandemia, depois. Eu vou ali para a festa da minha coleguinha, vai ter refrigerante, aí tem aquele copo descartável. E aí eu vou beber refrigerante, eu vou beber água, vou beber 2 copos de refrigerante e 2 copos de água. Só aí, gente, já dá 4 copos descartáveis, plástico, que vai parar onde? Se não for tratado da maneira correta, ele vai parar no mar. E aí, gente, pode ser que algum animal marinho ali vá lá como plástico e aí ele morra. Gente, 4 copos de plástico é muito difícil isso acontecer, tá? Isso aqui é uma viagem bem grande. Mas podem matar 4 animais aquáticos, tá? Marinhos, aliás, aquáticos, ou do mar ou do rio. 4 é muita coisa. Então, ao invés de você, já que você sabe que você vai tomar refrigerantezinho e a água, em vez de você usar 4 copos descartáveis, leve sua garrafinha, tá? Isso ajuda demais o meio ambiente. Isso ajuda muito. Isso se uma pessoa fizesse isso. Imagine se na festa tivesse 50 crianças. Isso não agora, depois da pandemia. 50 crianças, cada uma a mesma ideia. 50 vezes 4 dá 200 copos descartáveis. 200 copos descartáveis que poderiam não ir para a natureza por conta de uma besteirinha. Só você levar sua garrafinha, né? Então a gente tem que começar pela nossa casa. Vamos falar aqui das atividades agrícolas. As atividades agrícolas, elas vão poluir, porque elas usam pesticidas e fertilizantes. E esses pesticidas e fertilizantes, eles penetram no solo, poluindo o solo. Penetram até chegar no lençol freático, poluindo a água. E essa água vai parar no rio, poluindo o rio. E assim, né? E assim vai. Monoculturas. O que é uma monocultura, gente? É quando determinada região se planta somente um tipo de fruta ou um tipo de vegetal, tá? Isso daí, gente, o sol vai fazendo com que o solo fique cada vez mais pobre, tá? Outra atividade agrícola, gente, são as queimadas. Gente, a gente vai ver na próxima aula por que as queimadas na floresta amazônica podem transformar a floresta amazônica em um deserto, tá? Então, essas queimadas aqui, elas deixam o solo pobre, fora que poluem demais o ar, certo? E também a criação de gado. Professor, como assim criação de gado? Gente, pode parecer bobagem, mas o gado, ele solta muito pum. E esse pum polui demais o ar, né? Polui muito o ar. As atividades industriais, que aqui a gente tem que ficar de olho nos resíduos tóxicos, tá? Porque dependendo da atividade industrial, você pode produzir resíduos tóxicos, lixo tóxico. E aí, geralmente, infelizmente, esse lixo não é tratado como deveria. E aí ele vai para onde?
na natureza. Essas atividades industriais aqui, gente, elas também podem devastar florestas, principalmente questão da madeireira, né? A gente fica assustado com o que está acontecendo na floresta amazônica por conta do desmatamento. E eles estão desmatando ali a floresta amazônica para quê? As pessoas que fazem aquilo, para produzir madeira, tá? Para produzir papel, outra coisa, porta, enfim. E também para fazer regiões agrícolas, né? Você tem ali uma floresta enorme, você desmata tudo, e aí começa a plantar ali, por exemplo, soja. Então, uma floresta que era altamente rica em muita biodiversidade, agora é só soja, né? Então, isso daqui polui tanto o solo, quanto pode poluir a água também. As atividades industriais, a primeira que é a campeã, é a queima de combustíveis fósseis. Acredito que vocês já tenham visto aquela imagem de uma indústria saindo fumaça pela chaminé. Aquela fumaça ali, gente, nossa, mas é extremamente tóxica para o nosso planeta. Tá? Também tem a mineração, que a gente já viu na aula passada, né? Na aula retrasada, na verdade, vocês lembram? De que a mineração polui demais os rios. Pois é. E também tem a exploração petrolífera. Lembrando que o petróleo é top, é a maior fonte de energia do mundo. O problema é porque, para você tirar, vocês lembram, né, que eu já falei para vocês? Quando você tira o petróleo, você pode ter derramamento de petróleo. E aí, gente, é um desastre natural enorme, certo? Essas daqui, gente, são as emissões de combustíveis fósseis. Olha isso daqui. Em 1960, tinha uma emissão de 9 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Isso em 1960. Agora a gente vai para 2013, que ó, isso aqui já é antigão, nós estamos em 2021. Mas você pode ver que com o passar dos anos, esse número só tem aumentado. Em 2013, estava em 36 bilhões de toneladas de gás carbônico que foram emitidos na atmosfera só pela queima de combustíveis fósseis. E aí, quando eu digo combustíveis fósseis, estou falando de petróleo, eu estou falando de álcool, eu estou falando de gasolina, certo? Estou falando disso daí. Então, olha, gente, isso daqui é um número assustador. 36 bilhões de toneladas de gás carbônico é um número muito alto, né? E aí tá aqui o exemplo, né, que eu já mostrei para vocês de, por exemplo, um animalzinho que estava perto de uma zona que teve derramamento de petróleo. E aí, gente, infelizmente, se esse animal aqui ele não for salvo pelo ser humano, vai ser muito difícil dele viver na natureza, porque as penas dele estão cobertas de petróleo, fica muito difícil dele voar. E o petróleo ele não se mistura com a água, então esse passarinho aqui ele pode tomar 10 banhos, mas infelizmente vai continuar com petróleo. Atividades domésticas, começando aqui pelo uso de detergentes. O detergente também polui, então por isso que tudo bem usar detergente, tá? Eu também não vou ser chato e falar, não usem detergente, vamos salvar o planeta. Calma, pode usar detergente, mas ó, a quantidade, ó. Então, quando você for lavar a louça, não joga um monte de detergente, não, só uma gotinha dá, certo? Esgoto. Gente, o que sai no nosso esgoto, e aí eu já falei até pra vocês, né? Infelizmente, não é tratado da maneira correta. E aí ele vai parar onde? No rio, causando poluição enorme. Por fim, lixões. E aí, lixões aí, eu também vou botar lixo, o lixo doméstico, tá? Porque, gente, o lixo doméstico, vamos ser realistas. O lixo doméstico, ele não tem um tratamento que ele deveria ser tratado, tá? Ele simplesmente é apanhado na casa das pessoas e ele é jogado nos lixões.
ele não recebe o tratamento que ele deveria. O Brasil, ele recicla muito pouco. A gente vai ver na próxima aula que o Brasil recicla muito pouco. Né? Então, esses lixões aqui, gente, eles vão poluir o solo. E poluindo o solo, eles podem poluir também a água, tá? Então, as atividades domésticas aí, elas têm a sua parcela de contribuição na poluição do nosso planeta. E aí, as fontes naturais aqui, você tem atividade de vulcões, que eu já falei para vocês, né? Ó, liberação de metano por animais durante o processo de digestão. Vocês lembram que eu falei para vocês que o gado, ele solta muito pum? Pois é, eles liberam muito metano. E o metano, gente, ele é muito prejudicial para a atmosfera do nosso planeta, tá? A poeira dos desertos, ela também vai ser muito ruim para o ser humano e também para outros animais. E também os processos de decomposição, né? Vocês lembram lá dos decompositores nas cadeias alimentares? Pois é, eles também influenciam demais, principalmente pela questão da poluição do ar. Os principais poluentes do ar são monóxido de carbono, dióxido, isso daqui vocês não precisam saber, tá? Mas não custa nada falar. Monóxido de carbono, isso daqui geralmente sai no escapamento dos veículos. Dióxido de enxofre e óxido de azoto, isso daqui também é um produto da queima dos chamados combustíveis fósseis, tá? E aí combustível fóssil, gasolina, etanol, tá? Querosene. O dióxido de carbono, o dióxido de carbono pode sair por qualquer tipo de queima, tá? Gente, lembra só um detalhe que eu esqueci. Fontes naturais, a queimada, gente, também pode ter origem natural, tá? Só deixando essa observação aí. O chumbo, gente, ele é utilizado para aumentar a chamada octanagem, né? A potência da gasolina. E esse chumbo aqui, por conta da queima do que acontece nos motores dos veículos, ela vai parar onde? Ela vai parar no ar. E aí polui também. O ozônio, o ozônio tão legal pra gente, né? Tem a camada de ozônio que protege o nosso planeta, que filtra o nosso planeta dos raios ultravioletas. O gás ozônio, gente, também polui nosso ar. E os chamados clorofluorcarbonetos. Esses gases aqui, ó, esses chamados clorofluorcarbonetos, eles vão destruir a camada de ozônio, eles vão deixar a camada de ozônio cheia de buracos. E aí mais raios ultravioletas vão passar, tá? Então esses daqui são os principais inimigos do ar. As principais consequências da poluição do ar tem, primeiro de tudo, doenças respiratórias. Gente, infelizmente, cerca de 52 mil pessoas morrem todos os anos por conta da poluição do ar, né? Então, é um dado bem triste. Chuva ácida. Gente, se essa concentração de alguns desses poluentes aqui no ar for muito alta, pode chover uma chuva ácida. Literalmente chover ácido e não água. Essa chuva ácida aqui, ela tem a capacidade de transformar o mármore em gesso. Imagina só o que ela não faz com o ser humano, né? Então, ela é muito, muito triste. Aumento do efeito estufa. Gente, esse efeito estufa aqui, ó, depois eu vou falar um pouco mais de calma, só relembrar do que é o efeito estufa, tá? Mas, basicamente, é o aumento da temperatura média do nosso planeta, ok? As principais consequências da poluição na água. Você tem uma qualidade de água muito ruim, né? Lembrando que a água não vai acabar, o que pode acabar é a água potável. Então, essa qualidade da água vai ser muito ruim. Você pode ter infecções gastrointestinais, disenteria, leptospirose, cólera, hepatite. Diversas doenças são causadas pela contaminação por conta da poluição das águas, tá? Isso não só para o ser humano, tá? Infelizmente para os outros animais também. E aí também aqui a gente pode citar a eutrofização, né? Vocês lembram que eu mostrei para vocês já da eutrofização?
A gente já falou sobre isso antes. Agora, os principais problemas, as principais consequências da poluição no solo. Primeiro, lixiviação. Lixo o quê, professor? Lixiviação é isso daqui, gente, ó. O solo com essas rachaduras aqui, ó. Isso aqui ocorre porque esse solo está com um excesso de sais. Não sal de cozinha, tá? Um excesso de sais minerais. Por conta de quê? De uma grande quantidade de uso de fertilizantes. Você também pode ter a contaminação de lençóis freáticos, né, que eu já mostrei para vocês. Porque a água que vem da chuva, gente, ela vai penetrando no solo até chegar a uma camada que não dá mais para penetrar, e ali é o lençol freático. E por fim, a esterilização da terra, ou seja, a terra ela não vai ter mais a capacidade de florescer ali mais árvores, né? De crescer árvores ali. Agora a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, coleta seletiva e reciclagem são essenciais. Infelizmente, o nosso país ainda não conta com essa coleta seletiva e reciclagem. Vocês vão ver na próxima aula que somente 1,28% de todo o lixo produzido é reciclado, tá? Mas não custa nada para vocês aí fazer, vocês podem pegar na internet, gente, um brinquedinho. Como fazer um brinquedo com garrafa PET? Pô, legal. Aquela garrafa PET que iria para a natureza, agora ela já virou um brinquedo. Ela vai terminar indo, né? Porque uma hora você vai enjoar o brinquedo, você vai jogar o brinquedo fora. Mas até lá, né, dá pra deixar nosso planeta um pouco mais livre. Outra medida que a gente pode ter: tratamento de resíduos domésticos e industriais. Novamente, gente, infelizmente, o nosso país ainda não conta com isso. Ainda não conta com esse tratamento perfeito de esgoto. Infelizmente, não conta. Uso de materiais biodegradáveis. Gente, o que é biodegradável? Vocês já viram aquelas chamadas sacolas biodegradáveis? Sacolas biodegradáveis, gente, são sacolas que a natureza ela demora um pouquinho menos de tempo para, um pouquinho menos de tempo para se degradar, certo? Existem alguns materiais ali que são muito legais que em cerca de 90 dias a natureza já consegue se livrar dele. Cultivo orgânico também, reflorestamento e produção de matas nativas. Essas matas nativas aqui, gente, ó, isso aqui é extremamente importante, a gente vai ver isso na próxima aula. Outra medida também é a medida de saneamento básico e controle biológico de pragas, ou seja, sem utilizar os pesticidas para se livrar das pragas nas lavouras. Incentivar o uso de instrumentos que minimizem as emissões de poluentes como catalisadores automotivos, filtros nas fábricas e usinas e tratamento de resíduo. E aí, gente, é como eu falei para vocês, não dá para a gente se livrar da poluição, mas a gente pode reduzir. E essa daqui é uma forma de você reduzir a poluição nos veículos, tá? E fechando com chave de ouro, promover o controle e a fiscalização das queimadas em lavouras, áreas de pastagem e em regiões de cobertura vegetal e natural. Essas daqui são algumas medidas que a gente pode fazer. Mas e você? Se possível, vocês podem gravar um vídeo e aí vocês podem postar no Instagram e me marcar, ou vocês podem enviar para os professores de vocês, que é o que muitos estão fazendo. E aí seu professor me envia. Eu quero saber que tipo de medida de combate à poluição você pode fazer para salvar o nosso planeta. Então, grava lá esse vídeo, você pode botar 2 ou 3 dicas lá, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima.